Olá, queridos. Eu sou o pastor André Luiz e quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Levante a sua cabeça e creia que este Deus é o seu justo juiz e ele julgará a sua causa. Ele julgará a nossa causa com justiça. Queridos, que bom poder estar aqui com vocês na 16ª divisão de 8 versículos do Salmo 119. E esta divisão inicia-se com a palavra em, que significa olho ou fonte. Esta letra era usada para indicar o numeral 70. Ela é representada de forma variada em português, e dependendo de como soa no hebraico, pode ser representada pelas letras G ou R. Meus queridos, antes de nós lermos a palavra de Deus, eu gostaria de fazer um pedido a você. Compartilhe esta mensagem. Dê o teu like nesse canal, aperte no joinha, porque quando fazemos assim, este mecanismo entende que esta mensagem é relevante e vai entregar também a mais pessoas. Olha, e se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, eu te convido, inscreva-se no canal, convide um amigo e seja abençoado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Queridos, vamos à palavra de Deus, Salmo 119. Do versículo 121 ao 128, nos diz assim a palavra de Deus: Fiz juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. Fica por fiador do teu servo, para o bem, não, não deixes que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua salvação e pela promessa da tua justiça. Trata com o teu servo segundo a tua benignidade e ensina-me os teus estatutos. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois ele tem quebrantado a tua lei. Pelo que amo os teus mandamentos, mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Aleluia. Por isso, tenho em tudo como retos todos os teus preceitos e aborreço toda falsa vereda. Oh, aleluia. Queridos, nesta porção o salmista nos fala da importância de se fazer justiça e de se lutar contra as injustiças. Ele implora pela intervenção divina diante das injustiças que estavam sendo cometidas. Nós também temos visto nesses dias muitas injustiças. A história da humanidade está repleta de senhores déspotas, tiranos que dominam pela força bruta ou pela força da política. Saddam Hussein e George Bush não são em nada diferentes um do outro. Saddam Hussein, em seu primeiro julgamento, foi condenado à forca por ter ordenado a morte de 18 pessoas. Este foi o crime que o condenou à morte. É bem verdade que existem também outros crimes, mas este foi o que condenou ele à morte. Enquanto isso, George Bush, que é responsável direto pela morte de mais de 1 milhão de iranianos, desde o início da invasão do Iraque em 2003. Segue em liberdade. É um ex-presidente que segue em liberdade. Isso nos faz refletir que a justiça dos homens não passa de uma tremenda zombaria. Não podemos confiar plenamente na justiça dos homens. Tanto antigamente como nos dias de hoje, na grande maioria dos casos, a justiça é pervertida a favor dos interesses que são inconfessáveis. Ah, querido, o salmista, ao contrário, declara ter julgado casos e feito justiça. Ele se coloca aqui como um rei justo, que se coloca
e que faz a justiça. Como aparentemente o salmista não está mais no poder aqui, e ele pede para Deus guardá-lo dos opressores. O salmista sabe que não pode confiar em ninguém, a não ser no Senhor, para ver a verdadeira justiça. E essa é a verdade, irmãos, que permeia a nossa vida também. Que nós precisamos colocar em Deus, sim, somente nele, a nossa confiança de que verdadeiramente ele fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite. Note que o interesse maior do salmista não consiste tanto em ser livre dos seus opressores, em sim entender o pleno significado dos mandamentos do Senhor. O seu coração buscava em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Veja, o verso de número 25 nos mostra isso. Ele diz: sou teu servo, dai-me inteligência para entender os teus testemunhos. Glória a Deus. Que coisa tremenda, irmãos. Ele estava buscando primeiramente entender, aleluia, a vontade de Deus, o pleno significado dos mandamentos do Senhor. E no seu coração ele buscava o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. A oração contida aqui no verso de número 126 me chama a atenção, porque é realmente impressionante. O salmista pede para Deus intervir diretamente nos assuntos humanos como soberano Senhor de todo o universo. E a Bíblia se refere a estas intervenções como o dia do Senhor. E estes são os momentos em que Deus impõe a sua soberana vontade sobre os assuntos humanos. Quando Deus começa a agir, não há quem possa impedir. Por isso que aqui no verso de número 126 ele diz: já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado tua lei. Ele chama a intervenção de Deus. Precisamos aprender como o salmista, em confiar exclusivamente em Deus para fazer a verdadeira justiça. Coloque em Deus a sua esperança e não na justiça dos homens. Creia que Deus não está apático à sua causa e ele julgará certamente com justiça. Do ponto de vista de nossa salvação, não podemos permitir que absolutamente nada venha impedir-nos ou se colocar entre nós e Deus como nosso Salvador. Vigiemos os nossos corações e vamos colocar toda a nossa causa diante do Senhor. Precisamos também aprender com as palavras do Senhor Jesus e o seu significado quando ele diz em Mateus no capítulo 6, do verso 31 ao 34. Ele está dando uma palavra aqui tremenda e está dizendo: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos ou que beberemos ou que nos vestiremos, porque os gentios que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai primeiro o primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Aleluia. Queridos, confiem na justiça deste Deus. Ele não desampara os que esperam nele. Vamos orar. Devemos orar incessantemente para que Deus possa intervir neste século, para que verdadeiramente se faça justiça. Ore comigo, pois a palavra de Deus diz que o Senhor, ele fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite. Querido Deus, nesta manhã me ponho em oração, porque eu creio, Pai, na justiça que vem dos céus. Também creio, Senhor, que a tua justiça não é demorada.
Também creio que a tua justiça, Senhor, tem o tempo determinado, porque algo excelente está sendo preparado. Ah, Senhor, quando olhamos para a história de alguns patriarcas e vemos, Senhor, toda a trajetória da vida de José, pensamos até mesmo que em algum momento José foi injustiçado sem que alguém o socorresse, mas o Senhor controlava a história. O Senhor estava no comando, ó Deus, da vida de José. E eu creio, Senhor, que tu estás no comando das nossas vidas e que não há injustiça que prevaleça sobre a tua justiça, Senhor, e sobre o teu agir. Por isso, levanta-te, Senhor, como um valente na batalha e guerreia as nossas causas e faz, Senhor, justiça ao seu povo, Pai, pois esperamos em ti. Meu Deus, assim te oramos nessa manhã, no nome precioso do Senhor Jesus, e cremos que o Senhor há de agir em favor da nossa causa. Ó Deus, por isso confiamos e entregamos tudo, Senhor, a ti nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui, pedindo a você que compartilhe esta mensagem. Aperte também no joinha, dê o seu like para que promovamos esta mensagem e ela possa chegar a mais pessoas. E se você não é inscrito, inscreva-se neste canal, ative o sininho e seja abençoado a cada manhã quando colocarmos uma nova mensagem. Eu quero terminar dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.